Olá a todos. Vamos continuar com nossos estudos sobre processamento de transações e para iniciar essa aula, vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu na última aula. Então, na última aula, a gente viu que existem três conceitos para a gente identificar o que são escalonamentos corretos, né? O primeiro deles seria o serializabilidade por estado final, que diz o seguinte: eu posso garantir com o escalonamento S serializável por estado final se ele produzir o mesmo estado no banco de dados que algum schedule serial sobre o mesmo conjunto de transações, tá certo? Vimos o conceito de serializabilidade por visão, tá certo? E de serializabilidade por conflito. Bom, e aí comparando esses três conceitos, então é importante ficar claro para vocês que um schedule serializável por conflito é tão correto quanto o schedule serializável por estado final e vice-versa, certo? O que vai diferenciar esses três conceitos é, primeiro, o conjunto de escalonamentos permitidos pelo aquele conceito específico. No caso aí eu marquei o conceito de serializabilidade por estado final. Então aqui o FSR, dado um conjunto tal de transações, então todos os possíveis escalonamentos que podem ser serializáveis por estado final, tá certo? É o conjunto FSR. Bom, o conjunto VSR seria o conjunto de todos os escalonamentos permitidos pelo conceito de serializabilidade por visão. Então, vocês podem observar que o conjunto VSR é um subconjunto do conjunto FSR, tá certo? E o conjunto de escalonamentos serializáveis por conflito, por sua vez, é um subconjunto de escalonamentos, do conjunto de escalonamentos serializáveis por visão. E, por final, né, o conjunto de escalonamento serial de um conjunto de transações é um subconjunto de escalonamentos serializáveis por conflito. Então, o que é que está por trás do relacionamento desses conjuntos aí? Quando eu tenho um escalonamento serial, tá certo? Eu tenho um nível de paralelismo que vai ser inferior, por exemplo, ao se eu garantir só serializabilidade por conflito. Então, essa é a ideia desses conjuntos. Eu estou dizendo que quanto maior o conjunto, tá certo? Então, o CSR é um conjunto maior do que serial, ele contém um conjunto de escalonamentos seriais. Estou dizendo que o conceito de serializabilidade por conflito permite um maior grau de paralelismo do que se eu usasse o critério de escalonamentos seriais, tá certo? Então, aqui, nesse slide, a gente tem esse escalonamento S' aqui, tá certo? Que é exatamente esse que está sendo especificado aqui embaixo. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que o escalonamento S' ele é serializável por estado final, porque ele pertence ao conjunto de serializabilidade por estado final, o conjunto FSR. Mas S' não pertence nem a VSR, nem CSR e nem serial. O que é que eu quero dizer com isso? Então, se eu usar o critério de serializabilidade por estado final, eu vou permitir que S', vou garantir que S' também é correto. E se eu estivesse usando o conceito, por exemplo, de serializabilidade por conflito, para esse conceito, tá certo? O S' não seria correto, tá certo? Então, para a gente encontrar, tá certo? Um escalonamento correto CSR, a gente não encontraria o S'. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que o critério FSR, serializado por estado final, ele garante um maior grau de paralelismo do que os outros critérios. Só que a gente viu também que existe o seguinte problema. Identificar com escalonamento FSR ou VSR, tá certo? É um problema NP completo, tá certo? Então, no pior caso, eu teria uma complexidade N fatorial. Então, identificar se um escalonamento, tá certo? SSR, a gente mostrou para vocês, pode ser feito em tempo polinomial. De que forma? Aplicando esse teorema teorema fundamental da serializabilidade. Deixa eu só passar esse slide aqui. Pronto. Então, se eu aplicar esse teorema, tá certo? Eu posso garantir o quê? Que
um escalonamento é serializável por conflito somente se o grafo de serialização deles não contém ciclos, tá certo? A gente viu o conceito de grafo de serialização. Então, para identificar se um escalonamento é serializável por conflito, basta o quê? Eu construir o grafo de serialização dele e procurar ciclos desse grafo de serialização. Se não existe ciclo, eu já posso afirmar o quê? Que o escalonamento é serializável por conflito. E verificar ciclos em grafos, tá certo? A complexidade é o quê? N ao quadrado, onde N ao quadrado, o N representa o quê? O número de transações, tá certo? Bom, e aí a gente vai estudar agora mais uma propriedade de escalonamento, tá certo? Então a gente viu, por exemplo, serializabilidade de conflito é uma propriedade, serializabilidade para o estado final é uma propriedade também de escalonamento. E aí a gente vai ver uma outra propriedade que aumenta o número de argumentos para que o serializabilidade por conflito seja utilizado na prática, tá certo? Então é o conceito de prefixo de um escalonamento. Bom, o que é que vai ser, como é que eu posso definir formalmente o prefixo de um escalonamento? Então, se L é um prefixo do escalonamento S, eu tenho que garantir as três seguintes regras. Primeiro, o conjunto de operações de L tem que ser um subconjunto do conjunto de operações de S, ou seja, para que seja prefixo, para que L seja prefixo de S, as operações de L, tá certo? O conjunto de operações de L tem que ser um subconjunto das operações de S, conjunto de operações de S, tá certo? A segunda regrinha que tem que ser garantida para a gente ter um prefixo é o quê? Que para toda e quaisquer operações P e Q pertencente ao conjunto de operações do prefixo L, tá certo? Se P é executado em L antes que Q, tá certo? Então P é executado em S antes que Q. Então, para que eu tenha um prefixo, tá certo? A ordem de execução das operações dentro do prefixo tem que ser a mesma ordem das operações lá do meu escalonamento S. E a terceira regra, tá certo? Garante o seguinte: para toda e qualquer operação Q pertencente ao conjunto de operações de... Desculpa, pessoal, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, aqui, a terceira regrinha. Para toda e qualquer operação Q pertencente ao conjunto de operações do prefixo L e para toda e qualquer operação P pertencente ao conjunto de operações de S, tá certo? Se P é executado antes que Q em S, isso implica em quê? Que P pertence ao conjunto de operações de L. Então, se essa terceira regra garante o seguinte: se eu tenho duas quaisquer operações, uma pertencente ao conjunto de operações de L e outra pertencente ao conjunto de operações de S, se P, que pertence ao conjunto de operações de S, ocorrer antes que Q em S, então P também tem que ser um prefixo. P tem que ser uma operação do prefixo, tá certo? Bom, vamos analisar esse escalonamento aqui para a gente ilustrar o conceito de prefixo. Deixa eu só tentar apagar aqui. Bom, então, se eu imaginar o seguinte, vamos analisar se L é um prefixo de S, tá certo? Bom, claramente dá para a gente perceber o quê? Que todas as operações de L pertencem também a S, ou seja, o conjunto de operações de L é um subconjunto do conjunto de operações de S, tá certo? Se eu pegar qualquer operação P e Q dentro de L, tá certo? Então, pegar aqui, ó, R1, vamos pegar aqui, R1Y e R2X. Então, R1Y é executado antes que R2X em L, tá certo? E R1Y é executado antes que R2X em S. Então, estou garantindo também a segunda regra, tá certo? E a terceira regra é o seguinte: qualquer operação que eu pegar aqui de L, do prefixo L, tá certo? E pegar uma operação, vamos imaginar que eu estou pegando novamente essas duas operações. Então, eu tenho aqui R2X é uma operação de L, tá certo?
R1Y é uma operação de S, tá certo? Então, como R1Y foi executado antes que R2X em S, tá certo? Eu tenho que garantir que essa operação aqui, que seria P, também pertence a L, e é o que acontece. Se você fizer isso para qualquer duas operações de L, vocês vão ver que essas três regras estão sendo garantidas. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos analisar se L' é um prefixo de S, tá certo? Bom, L', o conjunto de operações de L' é um subconjunto das operações de S, isso aí está claro para todo mundo, tá certo? Se eu pegar quaisquer duas operações dentro de L', tá certo? A ordem de execução dessas operações é a mesma que em S. Por exemplo, se eu pegar aqui o WY, tá certo? E pegar o R3X, tá certo? Então a ordem de execução em L é a mesma mesma ordem de execução no escalonamento S. Bom, o problema está com relação à terceira regra. Olha aqui, se eu pegar agora, vamos imaginar que eu vou analisar as operações R1Y e vamos pegar uma operação R2X de novo, tá certo? R3X, desculpa. Então R1Y e R3X. Então, R3X vai ser que a minha operação, seria a minha, vamos chamar de operação Q, e o R1Y seria a minha operação P, tá certo? Bom, observe o seguinte, que Q é uma operação do conjunto de operações de L, P é uma operação do conjunto de operações de S, e R1Y, que é o P, é executado, é escalonado antes que R3X, que é o Q, tá certo? Em S. Só que aqui, o P, que é o R1Y, não pertence, então não pertence a L. Então essa regra foi violada. Então L' não é um prefixo de S, tá certo? Por isso, porque essa operação R1Y é executada antes que R3X, tá certo? R1Y é uma operação de S, R3X é uma operação de L, tá certo? Mas o R1Y não pertence ao L', então L' não é um prefixo de S. Intuitivamente, você pode imaginar o seguinte, o que é que está por trás do conceito de prefixo? Como se fosse você imaginar o escalonamento como sendo um string, tá certo? O prefixo vai ser sempre um substring, tá certo? Que sempre vai começar do início do string total. Então, se S for um string, para ser prefixo tem que começar desde o início até uma parte de S, tá certo? No caso, o L', ele não está começando do início, então ele não é um prefixo. Essa é a ideia que está por trás do conceito de prefixo. Bom, e agora a gente pode definir essa propriedade, que é a propriedade de escalonamento fechada por prefixo. O que é que essa propriedade garante? Se uma determinada propriedade de escalonamento é válida para o escalonamento completo S, então essa propriedade P é válida para qualquer prefixo de S, tá certo? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Eu tenho uma propriedade fechada por prefixo se eu garantir o quê? Que aquela propriedade, se a propriedade é válida para o escalonamento total, ela é válida para qualquer prefixo que eu pegar do escalonamento, tá certo? Por que esse conceito é importante? Porque é o seguinte, serializabilidade por conflito é uma propriedade fechada por prefixo, tá certo? O que é que isso está me dizendo? Como essa propriedade é fechada por prefixo, então, se eu pegar qualquer prefixo de S que é serializável por conflito, tá certo? Então, qualquer um desses prefixos também vão ser serializáveis por conflito, tá certo? Bom, então isso é interessante por quê? Porque se algum prefixo não for serializável por conflito, eu já vou garantir o quê? Que o escalonamento total não vai ser serializável por conflito, porque essa propriedade, serializabilidade por conflito, é uma propriedade fechada por prefixo, tá certo? E isso é simples de você demonstrar. Por quê? Basta o seguinte, você imaginar, eu estou dizendo que o
escalonamento completo é serializável por conflito, mas eu posso ter um prefixo dele que não é serializável por conflito. Bom, para não ser serializável por conflito, significa o quê? Que o grafo de serialização do prefixo contém ciclo, tá certo? Mas isso vai ser o quê? Um absurdo, porque o escalonamento total é serializável por conflito. Então, o grafo de serialização do escalonamento total não contém ciclo. E eu estou dizendo que um prefixo contém ciclo. Então, isso é um absurdo e não pode ocorrer essa situação. Tá certo? Bom, e aí, é, serializabilidade por estado final e serializabilidade por visão não são propriedades fechadas por prefixo. O que é que isso quer dizer? Que pode ser que eu tenha um prefixo que não é serializável por visão, mas o escalonamento completo ser serializável por visão. A mesma coisa vale para a serializabilidade por estado final. E isso é uma propriedade importante. Por quê? Porque o escalonador tem que identificar a corretura dos escalonamentos dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. O que é que está por trás dessa ideia? Imagine que eu estou executando milhares de transações, estou construindo lá meu gráfico de serialização. Se em algum momento, não preciso nem esperar que todas as transações sejam executadas. Se em algum momento do processo de execução dessas transações eu tiver algum ciclo, já sei que o escalonamento completo vai estar incorreto, tá certo? No caso, se eu fosse verificar a serializabilidade por estado final, eu tenho que esperar a execução de todas as transações para identificar se o escalonamento está correto ou não. No caso, serializabilidade por conflito, não. Identifiquei um ciclo em algum momento, já sei que o escalonamento completo não é serializável por conflito. Bom, até agora, a gente estudou o conceito de corretude de escalonamento sem considerar a presença de falhas. Ou seja, eu estou considerando que todas as transações vão ser executadas por completo, tá certo? Só que no mundo real, as coisas acontecem de forma diferente. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui duas transações, T1 e T2, com essas operações, tá certo? T1 escreve 2 em X, depois lê Z, depois executa o commit, tá certo? A transação T2 lê, a primeira operação lê U, depois lê X, depois escreve Y, escreve em Y o resultado da soma de X mais 3, o valor que ela leu de X, somando 3, tá certo? Bom, então duas observações aqui. Primeiro, quando eu olhar para uma transação, essa é a sequência de operações correta da transação. Eu em nenhum momento posso alterar a ordem de execução dessas operações. Por quê? Porque eu estou alterando a lógica do programa. Então o escalonador não pode fazer isso. Então, primeira observação importante. Segunda observação, essas duas operações, C1 e C2, que é a operação de commit, significa o quê? Quando o commit 1 é executado, tudo que a transação T1 fez tem que ser refletido no banco de dados e eu não posso apagar mais. E quando a operação C2, que é o commit da transação 2, foi executada, tudo que a transação T2 fez no banco, sobre o banco de dados vai ficar permanente lá no banco de dados. Eu não posso mais desfazer, tá certo? Bom, considerando isso, então vamos analisar o seguinte escalonamento S. O escalonador recebeu R2U, escalonou, depois recebeu W1X, escalonou, depois recebeu R2X, escalonou, e depois recebeu W2Y, tá certo? E depois recebeu o commit da transação T2. Então, a transação T2 terminou, o que ela fez tem que ser refletido no banco de dados. Aí vamos imaginar agora o seguinte, após o commit da transação T2, a transação T1 falha. Então há um abort da transação T1. A gente vai ver o que pode provocar abort de transação, tá certo? Inclusive o próprio programador ele pode dar um rollback na transação, que seria um abort de transação. Então, por algum motivo, houve uma falha na execução da transação T1. Então a transação T1 ela apenas conseguiu executar a operação W1X, escreveu 2 em X, tá certo? Bom, como eu não executei a transação não executei o commit da transação T1, quando há essa falha, tá certo? Eu teria que desfazer o que a transação T1 fez. Por quê? Porque eu não posso ter execução parcial de transações. Então, não sei se vocês já ouviram, existe um acrônimo
que fala sobre as 3 propriedades de transação, tá certo? A primeira é a atomicidade, o que eu quero dizer é o seguinte: ou eu executo todas as operações da transação ou nenhuma operação dela. Não existe execução parcial de transação. A segunda propriedade da transação, ela tem que ser consistente, se executada isoladamente, tá certo? E a terceira propriedade, tá certo? Que é o isolamento, significa o seguinte: o I é de isolamento. Quando uma transação está sendo executada, nenhuma outra transação deve ver o que ela escreveu, tá certo? Então é como se ela estivesse sendo executada de forma isolada. E a propriedade D, que é a durabilidade, significa o quê? Após o commit, tudo que a transação fez tem que ser refletido no banco de dados, não pode ser mais desfeito. Bom, aí nesse cenário que a gente está vendo aqui, tá certo? Houve um abort de T1. Só que esse abort de T1 leva ao seguinte problema, tá certo? Quando a transação T2 leu X, tá certo? Então a transação T2 leu X aqui, tá certo? Significa o quê? Que ela leu o valor gravado por T1. Então, se eu desfizer o valor de X que foi escrito por T1, a transação T2 está com erro, com inconsistência. Por quê? Porque ela leu um valor que não existe no banco de dados, porque eu desfiz aquele valor que foi escrito pela transação T1, tá certo? Então, esse fenômeno é o que a gente chama de leitura inconsistente, tá certo? Aí alguém pode dizer, não, mas aborta também T2. Eu não posso mais abortar T2. Por quê? Porque T2 já executou o commit. E pela propriedade de durabilidade, tá certo? Depois da execução do commit, eu não posso mais desfazer o que a transação fez. Então, qual a solução para esse problema? Evitar que esse tipo de entrelaçamento ocorra. Observe que esse escalonamento está correto, tá certo? Se você for construir o grafo de serialização para esse escalonamento, ele não contém ciclo, tá certo? Porque aqui em conflito eu só tenho quem? W1x com R2x. Então, meu grafo só tem, os dois vértices T1 e T2 e tem uma aresta ligando T1 a T2. Então, não tem um ciclo nesse grafo. Então, aqui eu tenho um escalonamento correto, que é o S, só que não é um escalonamento que a gente vai chamar de confiável. Por quê? Porque se acontecer esse escalonamento aqui, eu não tenho como corrigir a execução desse escalonamento. Tá certo? Bom, então qual seria a solução para esse primeiro problema que a gente chama de recuperabilidade? Então, toda vida que eu tiver a seguinte situação, ó, a transação TI escreve X no escalonamento S e a transação TJ lê esse valor. Por quê? Porque TI está sendo escrito, WX está sendo executado antes que RX. Então, sempre isso acontecer, eu teria que garantir o quê? Que o commit da transação TI vai ser executado em S antes que o commit da transação TJ. Tá certo? Então, se no escalonamento anterior eu tivesse garantido aqui, ó. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu só para tirar essas marcações. Bom, então o que é que aconteceu aqui, ó? A transação T2, tá certo? Transação T2, desculpa. A transação T2, ela tá lendo X, tá certo? E a transação T1 está escrevendo X. O que é que aconteceu? W1x está sendo executado antes que R2x. Para eu garantir esse primeiro grau de confiabilidade, que seria que a gente está chamando de recuperabilidade, eu teria que garantir o quê? Que o commit de T1 deveria ocorrer antes do commit de T2. E não é o que está acontecendo aqui, ó. Foi executado o commit de T2 e aí houve a falha de T1. Se eu tivesse garantido que a falha fizesse que T2 esperasse o commit de T1 para executar esse commit de T2, tá certo? A falha teria ocorrido antes que o commit da transação 2. E aí eu poderia abortar as duas transações, tá certo? Então, esse é a intuição por trás do conceito de recuperabilidade. Então, para eu garantir que o escalonamento é recuperável, eu tenho que garantir essa regra. Então, observem o seguinte,
que o escalonamento desse slide anterior, o escalonamento S, ele é correto, mas ele não é confiável. Então, para eu garantir, por exemplo, que o meu escalonamento ele vai ser correto e recuperável, eu tenho que garantir o quê? A regra de corretude, que seria o gráfico de serialização sem ciclo, e teria que garantir essa regra de ordem de execução dos commits. Então, se eu tenho a transação TI lendo, TJ, desculpa, lendo um valor escrito para uma transação TI e a escrita ocorreu antes que essa leitura, naturalmente, então o commit de TI tem que ocorrer antes que o commit de TJ, tá certo? Então teria que, para garantir corretude e confiabilidade, eu teria que garantir essas duas regras. Bom, mas aí eu falei que se, para eu garantir recuperabilidade, eu poderia ter o seguinte, que seria esse caso aqui, ó. A transação T1, há uma falha na execução da transação T1 e a transação T2 ainda não executou commit também, tá certo? E aqui eu tenho aquela situação anterior. Eu tenho a transação T1 escrevendo X e a transação T2 lendo o valor de X, tá certo? Bom, o que é que isso vai acontecer com essa falha? Eu vou ter que abortar as duas transações. Então isso é o que a gente chama de aborto em cascata, ou seja, o aborto de uma transação vai induzir ao aborto de outras transações. E isso é muito indesejável, tá certo? Então, para eu evitar esse tipo de problema, eu posso garantir a seguinte regra. Se eu tenho, mesma situação, uma transação TI escrevendo um valor X e uma transação TJ lendo esse valor escrito por TI, no escalonamento S, então, se eu garantir que o commit de TI vai acontecer antes que a operação de leitura de TJ, então vou o quê? Evitar aborto em cascata. Então, eu evito aborto em cascata. Bom, mesmo eu evitando o aborto em cascata, eu ainda preciso garantir o seguinte. Se eu tenho, imagine o seguinte, que eu tenho uma operação W1x, uma transação T1 tem a operação W1x e a transação T2 tem a operação W2x. Transação T2 escreve, consegue executar a escrita dela, tá certo? E executa o commit. E depois desse commit, há uma falha da transação T1. Se há uma falha da transação T1, significa o quê? Eu teria que desfazer os efeitos dessa operação de escrita. Eu teria que voltar o valor de X para um estado anterior anterior a essa operação, a essa alteração de estado aí sobre o banco de dados. Tá certo? Só que aí eu tenho o seguinte problema, tá certo? Por quê? Porque se eu desfizer o valor de X, né, que foi porque a transação T1 abortou, eu também vou estar desfazendo o efeito dessa operação W2X. E eu não posso mais fazer isso. Então, eu também não posso permitir esse tipo de escalonamento. Só que esse tipo de escalonamento não é identificável pelas regras anteriores que a gente viu. Então, para a gente garantir o que a gente chama de escalonamentos precisos, tá certo? Onde eu evito, inclusive, essa situação com relação quando eu tenho só operações de escrita, eu tenho que garantir a seguinte regra. Se eu tenho uma transação TI que escreve sobre um objeto X do banco de dados, e essa operação ocorre antes, no escalonamento S, que uma operação PJX, tá certo? Onde P e Q estão em conflito, tá certo? Então, independentemente se P for uma leitura ou uma escrita, vai estar em conflito com quem? Com WX, já que a operação de TI é uma escrita. Bom, se isso acontecer, eu tenho que garantir o quê? Que o commit da transação I tem que ocorrer antes da execução da operação PJ. Então, com isso, eu evito aborto em cascata e produzo escalonamentos precisos, tá certo? Então, aqui é importante o seguinte, a regra eu tenho que garantir o quê? Se eu tenho a operação descrita sobre X da transação TI sendo escalonada antes de uma operação PJ da transação TJ, tá certo?
eu tenho que garantir que o commit da transação TI ocorre antes que a execução dessa operação ou a transação TI vai abortar antes da execução da operação. Então, aí não tem problema, tá certo? Eu vou garantir o quê? Produção de escalonamentos precisos. Então, é importante vocês terem em mente que quando eu garanto que o escalonamento é preciso, eu estou garantindo o quê? Que ele evita o aborto em cascata e ele é recuperável, tá certo? Então, esse grau de confiabilidade já seria o grau de confiabilidade desejado, já que ele já engloba o quê? Evitar o aborto em cascata e o escalonamento ser recuperável, tá certo? Então, por isso que o sistema gerenciador de banco de dados tem que garantir que escalonamentos que sejam corretos, e a gente viu que eles garantem isso pelo conceito de serializabilidade por conflito, e confiáveis, que seria o critério, o grau de confiabilidade preciso. Tá certo? Então, se eu for pensar dessa forma, eu teria que garantir a regra de um escalonamento serializável por conflito e a regra de um escalonamento confiável. Só que se pensou o seguinte, bom, eu posso tentar criar uma única regra para garantir o quê? Que o escalonamento vai ser preciso e vai ser confiável, tá certo? Então, se pensou nesse conceito de escalonamento rigoroso. Então, um escalonamento rigoroso, ele vai ser preciso e serializável por conflito, e isso vai ser garantido por uma única regra, tá certo? Sobre esse escalonamento. Que regra seria essa para garantir que o escalonamento é rigoroso? Então, eu tenho a operação PX ocorrendo em S, no escalonamento S, antes que a operação QJX, tá certo? E essas operações PX e QJX estão em conflito, tá certo? Então, eu tenho que garantir, se eles forem rigorosos, eu tenho que garantir o quê? Que o commit de TI vai ocorrer antes que a execução da operação QJX. Ou o abort de TI vai ocorrer antes que a execução da operação QJX. Então, com essa regra aqui, eu já garanto que os escalonamentos são corretos e serializáveis por conflito. Bom, então, para a gente fazer uma comparação dos conceitos de confiabilidade e corretude, então aqui eu tenho meu conjunto de escalonamentos serializáveis por conflito, tá certo? Eu aqui tenho um conjunto de escalonamentos precisos. O que é que eu estou querendo dizer com esse diagrama? Que eu posso ter um escalonamento bem aqui, um S, tá certo? Que ele vai ser preciso, ele vai garantir aquela regra de produção de escalonamento preciso, mas ele não vai ser correto, porque eu posso ter um grafo, eu posso ter um ciclo, um grafo de serialização dele, tá certo? E aí, quando eu tenho o escalonamento rigoroso, tá certo? Eu estou garantindo o quê? Que todo escalonamento que tiver nesse conjunto aqui, tá certo? Ele é o quê? Serializável por conflito e preciso, já que escalonamento rigoroso, o conjunto de escalonamento rigoroso é um subconjunto de escalonamento serializável por conflito e um subconjunto de escalonamentos precisos. Então, só para vocês terem uma ideia, então aqui eu tenho um escalonamento que ele é preciso, tá certo? Por quê? Porque ele garante a regra de escalonamento preciso. Aqui eu tenho o quê? Ó? W1x executado antes que W2x e o commit de T1 ocorre antes que o commit de T2. Então, desculpa, o commit de T1 ocorre antes que a operação W2x. Então, estou garantindo que o escalonamento é preciso. Só que esse escalonamento não é correto, porque tem um ciclo no gráfico de serialização dele. Eu tenho as duas transações T1 e T2 como vértices, não é isso? Então T1, T2. Como R2x está em conflito com W1x e R2x foi escalonado antes que W1x, então tem uma aresta ligando T2 a T1, tá certo? E W1x está sendo executado antes que W2x, e essas operações também estão em conflito. Aí eu tenho uma aresta ligando quem? T1 a T2. Então eu tenho um ciclo no gráfico de serialização de S. Então esse escalonamento não é correto, mas é preciso. Então aqui seria a ideia desse escalonamento S. E quando eu garanto que o escalonamento ele é rigoroso, ele tanto é serializável por conflito, como ele também preciso. Bom,
Então, todos esses conceitos que a gente viu até agora, de corretude e confiabilidade, como é que eles são implementados nos sistemas de banco de dados? Então, a ideia de garantir, garantir corretude e escalonamento e confiabilidade, tá certo? Vão ser implementados pelos protocolos para controle de concorrência, tá certo? Então, a ideia dos protocolos para controle de concorrência, tá certo? É garantir corretude e serializabilidade. Naturalmente, eu tenho diversos protocolos, como eu vou já mostrar para vocês, que eles podem ser corretos, mas apresentar diferentes graus de confiabilidade, tá certo? Bom, então, os modelos de processamento de transações, né, tanto para corretude como para grau de confiabilidade, são implementados pelos protocolos de controle de concorrência. Então, os protocolos de controle de concorrência são responsáveis pela produção de escalonamentos com base em um critério de corretude e um grau de confiabilidade. Então, isso aqui é importante. Ó. Então, todo protocolo está garantindo o critério de corretude e um grau de confiabilidade. Tá certo? A entrada de qualquer protocolo são as operações pertencentes a transações distintas e a saída vai ser o quê? Uma sequência corretamente sincronizada. Então, o escalonador ele recebe operações de várias transações e ele vai escalonar essas operações, ou seja, ele vai definir uma ordem de execução dessas operações, garantindo o quê? O critério de corretude, que a gente vai, todos eles vão garantir serializabilidade por conflito, e um grau de confiabilidade. Aí eu tenho escalonamentos que produzem schedules precisos e outros que só são recuperáveis, não evitam nenhuma aborto em cascata, mas a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? E os protocolos de controle de concorrência, eles representam o quê? O núcleo de um escalonador. Então, quem quiser implementar um escalonador, basicamente vai ter que implementar o quê? As regras de um protocolo de controle de concorrência. E como vocês vão ver, esses protocolos, eles são bem simples de implementação. Bom, como é que eu posso classificar, então, esses protocolos de controle de concorrência? Então, inicialmente, eu tenho dois grupos, né, de protocolos de controle de concorrência. Os protocolos conservadores e os protocolos agressivos. Qual é a ideia do protocolo conservador? Num protocolo conservador, eu vou fazer o seguinte. Para sincronizar operações de transações distintas, para garantir a serializabilidade por conflito e a produção de escalonamentos confiáveis, tá certo? Eu vou atrasar operações de certas transações. Para eu atrasar a execução dessas operações, tá certo? Eu vou precisar de um conceito de bloqueio. Então a ideia é eu não vou escalonar uma operação sempre que ela chegar. Para eu garantir que eu estou produzindo um escalonamento correto, se houver algum impedimento para escalonar aquela operação naquele momento, que eu vou mostrar para vocês qual seria essa regra na próxima aula, eu vou atrasar a execução dessa operação. Tá certo? Já o protocolo agressivo, não. A ideia dele, assim que ele recebe a operação, ele já tenta escalonar. Tá certo? Ele nunca vai atrasar a execução de uma operação. Só que o seguinte, o protocolo agressivo, já que ele nunca vai atrasar a execução de uma operação, ele tem, vamos dizer que ele usa um método guloso para escalonar as operações de transações distintas, ele precisa se preocupar em identificar em algum momento se o escalonamento que ele está produzindo está correto ou não. Então eu tenho duas classes de protocolos agressivos, os pessimistas e os otimistas, tá certo? Nos pessimistas, a ideia é o seguinte: na hora que o escalonador agressivo recebe uma operação, ele checa se o escalonamento, daquela operação vai produzir um ciclo no gráfico de serialização do escalonamento. Se for produzir, ele aborta a transação daquela operação. Então aqui, para garantir a corretude, eu estou abortando transações, tá certo? O protocolo otimista, ele faz o seguinte, no pessimista, assim que o escalonador recebe a operação, ele checa se vai ser produzido algum ciclo no gráfico de serialização.
Já no otimista, assim que ele recebe a operação, ele escalona a operação. Só que depois de em algum momento ele vai ter que checar o quê? Se o escalonamento está correto ou não. Então, o protocolo otimista, por que ele se chama otimista? Que ele vai imaginar o seguinte, ó, tudo que ele está recebendo não vai gerar ciclo gráfico de serialização. E aí ele vai escalonar e depois vai checar se produziu. Se ele tiver o azar de ter produzido, ele vai ter que abortar todas as transações envolvidas no ciclo do gráfico de serialização. Tá certo? E o protocolo otimista, ele já checa no momento que a operação chega. Então, no pessimista, eu não demoro a identificar se há o ciclo. No otimista, eu demoro muito tempo e aí eu posso estar abortando muitas transações. Só que o otimista tem a seguinte vantagem: se no melhor caso para ele não vai ser produzido ciclo, então ele vai ser muito mais rápido ainda do que o pessimista. De qualquer forma, os agressivos, se não tiverem abortos de transações, né, considerando sempre o melhor caso deles, eles são bem mais rápidos que os conservadores, né, os protocolos conservadores. E a gente vai ver que os SGBDs existentes no mercado, eles tanto implementam protocolos conservadores como agressivos, tá certo? E mais especificamente o agressivo otimista, que a gente vai ver os que são os certificadores. Bom, como exemplo dos protocolos conservadores, a gente tem um bloqueio em duas fases, que é o protocolo 2PL, tá certo? A gente vai estudar esse protocolo porque é o que é implementado pelos SGBDs, e aí a gente vai estudar as três versões dele, o básico, o preciso e o rigoroso. Então, já adianto para vocês que os SGBDs, eles vão sempre, se eu disser que eu quero o escalonamento, se eu disser que eu quero escalonamento, o protocolo, ligar o protocolo de controle de concorrência 2PL, ele sempre vai utilizar aqui implementação, o rigoroso, tá certo? E aí eu tenho outras implementações que não são implementadas e a gente não vai estudar nessa disciplina, que é o bloqueio altruísta, o bloqueio cooperativo, tá certo? Inclusive o bloqueio cooperativo foi uma proposta minha na minha tese de doutorado. Os protocolos agressivos pessimistas que a gente vai estudar é o ordenamento por marca de tempo e o teste do grafo de serialização. E os otimistas a gente vai estudar os certificadores 2PL, o teste do grafo de serialização, tá certo? E o certificador de ordenamento por marca de tempo. Bom, então esse slide aqui é basicamente o que eu já falei para vocês, tá certo? A diferença de conservadores e agressivos, protocolos conservadores e agressivos. Tá certo? E na próxima aula a gente vai estudar vai começar a estudar os protocolos, né? As versões do protocolo do bloqueio em duas fases, 2PL, tá certo? Então, até a próxima aula.